Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer as pessoas que apoiam o Dev na Estrada, e são elas Afonso França, Matheus Brock, Luiz Felipe, Gabriel Ribeiro, Igor Leroy, Dânio Filho, Nuno, Luiz Augusto, Rodrigo Ayala, William Martins, Ícaro Ramírez, William Penaforte, Antônio Roberto, Champs Rafa, Adriano Fernandes, Eduardo Matos, Claudson Oliveira, Diego Giroto, Marcos Paulos e Arthur Braga. Cara, vocês são sensacionais. Esses são nossos apoiadores no momento, então entre lá no site Dev na Estrada, tem lá o link apoiadores, você vai ver toda essa galera aqui. E se você também quiser apoiar o nosso projeto, tem lá o link Quero apoiar esse projeto no nosso header do site, ou você pode entrar em apoia-se /Dev na Estrada. Então a gente, cara, sensacional, em uma semana a gente conseguiu bater nossa segunda meta. Então nós temos 20 pessoas apoiando, R$ 404 por mês, então a gente já cobriu os custos básicos do Dev na Estrada nesse mês e também temos uma grana para criar recompensas para você. Então a gente tem o sorteio do e-book que vai ser esse mês da Casa do Código para os apoiadores. E mês que vem já vai ter uma camiseta do Dev na Estrada, acho que mais que uma camiseta, 2 camisetas para nós sortear do Dev na Estrada, e com essa grana também a gente vai conseguir criar novos modelos de camiseta aqui para o Dev na Estrada. Então, quem quiser apoiar, apoia-se /Dev na Estrada e vamos pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera. Os nossos convidados hoje, William, Zóia E aí, pessoal? e Eduardo Matos. Opa, e aí? Nossa estrela aqui, né, cara? Nossa, eu queria dizer isso, cara. Eu tô profundamente Deus, comovido nesse momento aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre entrevistas de emprego, então foi um assunto que a galera pediu aí pra gente fazer. A gente vai contar aqui um pouco das nossas experiências com entrevistas de emprego, como que a gente fez para procurar, como que tá a situação do mercado hoje. Eu, o Eduardo, o William, vamos trazer um pouco mais de front. O Eduardo tem uma experiência de back-end também, e o Ramon vai complementar com experiência de back-end. Então vamos lá, acho que a gente pode começar com o Eduardo. Conta aí, cara, como que foi a sua experiência com entrevistas? Eu e você tivemos experiências recentes aí com isso, né? Sim. Fiz várias entrevistas aí no último mês. Acho que você também, né, chegou a fazer, né? Bom, cara, não sei, assim, inicialmente acho que até um pouquinho antes da entrevista tem todo aquele processo, né, de procura, que é aquela coisa que você fica tentando bater seus skills com tá escrito na vaga, aí você fica naquela, pô, não sei nada mesmo, hein, sou um bosta aqui, pô, sei nada. Mas aí depois você, tipo, começa a ver que depois que você manda teu currículo para determinadas empresas, o pessoal começa a filtrar mais aí você ali, e aí um papo já começa a descobrir coisas mais além do que estão nos skills ali necessários e tal. E eu acho que esse processo também meio que já define o tipo de empresa que você vai buscar, né? Então, acho que é interessante, até uma dica pra galera aí, sempre olhar isso. Até a gente sempre brinca, né? Pô, tem 500 skills aqui que os caras pedem, é meio suspeito isso aqui, cara. Essa vaga é meio estranha aqui, né? Isso é bem verdade, cara. Na hora de procurar emprego, tem que ter esse feeling um pouquinho, né, cara? Que tem bastante vaga aí que é meio... Você já vê pela vaga que a empresa é meio estranha, né? Você vê Não aquelas sabe muito o que quer, né, cara? 50 skills, exato, não sabe o que quer, e você entra lá e mesmo se você conseguir entrar numa vaga dessa, é meio que impossível você exercer todas aquelas skills que eles pedem, e você vê que não tem nada daquilo, né? É ao contrário, é uma bagunça. É meio tenso porque, assim, além disso, você não sabe, você fica naquela dúvida, se eu entrar, o que eu vou fazer, né? Porque
porque não fica meio claro, né, pra você, quando você olha assim um monte de coisa. E fora que também tem aquelas coisas meio bizarras, né? Pô, você vai ficar responsável aqui pelo back-end e também vai fazer café e vai fazer não sei o quê. Tudo na descrição. Eu já vi isso, cara. Umas coisas meio bizarras, assim. Cara, isso tem muito, cara, no back-end. Eu acho impressionante. Você vai ver as vagas, é tipo assim, programador PHP sênior. Aí tem lá, skill, tipo, habilidades desejadas. VB6, Java, mano... Sabe, eu já vi, cara, VB6. Cara, eu tô aqui segurando a risada, cara. Bom, VB6, cara, aí eu acho que o cara tá forçando a barra, né, cara? VB6, tá testando, cara, né, cara? Esse cara realmente é sênior, ele tá programando há, sei lá, X anos. Vou pôr VB6 aqui pra ver se ele sabe. Não, porque o cara não sabe VB6, sênior com certeza não é, né? Meio estranho. Mas, enfim, né, continuando, eu acho que o lance todo depois, eu acho que da entrevista tem... olhando mais, assim, a parte emocional, assim, nossa, né? Você fica tudo naquela preparação, né? Você, pô, vou ficar aqui meio, sei lá, pré-definir algumas coisas aqui, falar um pouquinho da minha experiência, que, assim, ultimamente as entrevistas que eu fiz nesse último mês, assim, comparadas ao que eu fiz, sei lá, há 3 anos atrás, sei lá, o perfil, assim, da galera que tá entrevistando mudou também, né? Então, assim, as perguntas já são um pouco mais diferentes daqueles clichês, os caras querem saber coisas a mais do que coisa técnica, né? Então, a principal pergunta que eu acho que em todas as entrevistas eu recebi fala um pouco sobre você, sabe? E aí, cara, aí você não sabe se você fala toda a sua experiência que tá lá no LinkedIn, ou se você fala uma coisa mais descontraída, falando o que você é e o que, sei lá, ou qual que é seu skill principal, ou o que você gosta de fazer, então fica meio aberto. Eu acho que vai do clima do começo da entrevista, se você vê que, sei lá, a pessoa que tá te entrevistando, ou o perfil da empresa é meio sério, meio assim, fechado, aí acho que vai de você falar um pouco mais da sua experiência profissional. Se já a galera é mais aberta, mais tranquila, assim, pra conversar, aí que você consegue destrinchar o papo num rumo um pouco mais descontraído e, sei lá, falando um pouco mais da sua rotina mais, assim, né? Mas não sei. Na dúvida é só falar assim, pô, manjo o VB6 aqui. Nossa. Você conhece a metodologia Extreme Go Horse? Então, eu trabalho mais ou menos com isso. Você fala agora porque tá empregado, né? Daqui eu acho que um mês atrás você não estaria falando isso. Então, nem cara, não falaria. E vale lembrar também que, cara, entrevista, a gente tá falando de entrevista aqui, entrevista é como se fosse um pitch de venda, cara. Você tem que saber falar, você tem que saber vender, se vender, né? Isso é um dos pontos mais importantes que tem na entrevista, e nós, desenvolvedores, não damos muita atenção pra isso, sabe? Mas isso, na entrevista, você saber conversar, saber se vender, saber falar das coisas que você já fez, o que você quer fazer e tal, isso é muito importante dentro de uma entrevista, né? É uma das coisas que nenhum desenvolvedor se importa muito, assim, nenhum é muito forte, né, mas no perfil médio aí a gente vê que não é uma coisa que a gente vai atrás, né, tipo, vamos fazer um curso de como se apresentar, como saber falar, né? Oratória. Exatamente. Eu acho que uma coisa que a gente tem ouvido, assim, nos casts do Dev na Estrada, que acho que é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, é o lance de comunidade, cara, de você estar em eventos e poder falar com pessoas que você não conhece, sabe? Isso acho que desperta um pouco mais a sua habilidade de fazer amizades e do lance de você ter empatia, sabe? E por isso que é outro skill, outro ponto aí, né? Positivo de você participar de comunidades, né? Você vai no evento, de repente você fala com o cara lá no Slack, ou sei lá, no Facebook, de repente você fala, pô, você é aquele cara, e aí você começa a trocar ideia, e aí você vai, sei lá, pelo menos eu acho que pra mim ajudou bastante, assim, desenvolver esse lado, assim, de poder fazer novas amizades e poder falar um pouco mais de mim, mais aberto, assim, sabe? Cara, eu concordo totalmente com o que você tá falando. Inclusive, o Dev na Estrada tem sido uma grande escola pra mim, cara, porque, pô, eu sou muito travado, cara, muito travado mesmo. Às vezes até quando a gente tá gravando aqui, quando a gente tá trocando ideias, às vezes eu não consigo expressar o que eu tô pensando, sabe? Então, nesse quesito ajuda bastante, cara, isso com certeza, cara. Ramon tá falando? Tá falando, cara, olha aí, cara,
Exatamente, cara. Então, pô, tenho trabalhado muito nisso e, cara, isso aí, tipo, acho que é fundamental, sabe? Se a gente não tivesse, sei lá, criado esse espaço que de repente, talvez eu ainda fosse muito mais travado. Sim, Obrigado. Obrigado, falou, galera. Não, mas é legal você falar isso, irmão, porque a gente que ouve também percebe a tua evolução nisso, sabe? Você consegue falar mais, assim, dos casts, você tem participado mais, a gente percebe, assim, do lado. Obrigado, cara. Pô, fiquei feliz, cara. Pô, legal. Mas aí, assim, e aí continuando, cara, assim, depende do que você meio que conversou, sei lá, sempre tem um contato por e-mail antes, né, o online antes, né. O próximo passo ali é saber se a tua entrevista vai ser técnica, né, você vai ter que fazer um teste ali, ou se é mais pra te conhecer ali, e você já chegou com o teste pronto, né. Eu passei pelos dois tipos de entrevistas nos últimos meses aí, tipo, e aí tem, assim, tem os pontos bons e ruins de cada um, né? Acho que o primeiro lance de você já ir com o teste pronto e conversar é que você tem que fazer o teste em casa e aí você tem que, sei lá, não dá pra você tirar dúvidas relativas ao teste ali se você não mandar um e-mail, aí esperar o cara te responder, ou sei lá, falar com o cara online, esperar o cara te responder, enfim, tem esse delay aí, né, de informação, né, esse problema. E o lado bom é que você consegue, sei lá, pelo menos pra mim, eu fico menos nervoso com alguém, sei lá, parece que tem uma pressão ali, né, quando você vai fazer o teste com alguém do teu lado, né. Mas aí você consegue ficar mais calmo, assim, fazendo antes. Na hora já tem isso. Agora, o bom de você fazer na hora é que, sei lá, se você não entendeu uma proposta do teste, você já pergunta pra quem tá do teu lado ali, aplicando, e já resolve, já consegue fazer um negócio mais assertivo, né. E com o tempo, você acha que mudou, cara? Os testes, a maneira de conduzir as entrevistas, você acha que, sei lá, 5, 6 anos atrás que você precisou fazer uma entrevista, hoje ela tá diferente, tá, sei lá, tem um processo diferente? Uhum. Há uns 6 anos atrás, quando eu fiz umas primeiras entrevistas, assim, o pessoal tava mais preocupado em saber se você conhecia X tecnologias, sabe? Você conhece, sei lá, na época, você conhece jQuery? Beleza. Conhece MoTools, tipo, antigaço, né? Sou mal velho. Aí, você conhece isso? Pô, conheço. Então, beleza, você já tá pronto pra... As entrevistas, eu acho que eram, pelo menos na minha cabeça, eram mais voltadas, assim, e pelas que eu fiz, eram mais voltadas a saber o que você já sabe pra já chegar com esse conhecimento agregado. Hoje, por exemplo, eu tô há uma semana no Bake Fácil, né? Lá no Bake Fácil os caras usam Ember, uma stack com Web Components, com Mocha, com, cara, um monte de coisa, assim, que eu nunca mexi na minha vida, sabe? Mas a entrevista foi sobre patterns de JavaScript, entendeu? Então, eu acho que hoje parece que o conhecimento tá mais, assim, na linguagem do que nas ferramentas da linguagem, sabe? Eu acho que mudou nesse sentido, pelo menos nas experiências que eu tive, assim, né? E eu acho que mudou pra melhor, né? Porque se você conhece a linguagem, não importa se você tá usando Angular, Ember, React, qualquer coisa, você vai aprender, cara. Você sabe a linguagem, ok, vamos lá, né? Eu acho que uma coisa legal que tá acontecendo agora nas entrevistas, e muitas pessoas devem tá por dentro disso, e quem não tá, aguarde que vai acontecer isso com certeza, os testes online também, né? Sim. Muitas empresas estão usando direto o teste online, né? Na primeira etapa, já pra meio que dar uma filtrada no cara. Então, sites como HackerRank, Codility, esses sites que tem... dá pra você criar testes. Quando eu vi esses testes, eu achava que era só, sei lá, teste de algoritmo, um teste de programação bem... sei lá, um teste de programação difícil, assim, que às vezes não tinha muito a ver, sei lá, com CSS, por exemplo. Uhum. Mas eu já fiz testes dentro do HackerRank que tinha lá uma coisa de CSS que eu tinha que resolver, sabe? Então eles são bem maleáveis, assim, dá pra você estruturar do jeito que você quiser. Então isso é uma coisa que tá mais automatizada, né? Essa parte de entrevista técnica, assim, se criou essa parte automatizada. Vai ter, eu acho que ainda tem a parte que você falou, que você vai fazer um teste de pattern ali, às vezes com o cara olhando pra você, ou às vezes você em casa, mas se criou um passo a mais aí pra dar uma filtrada, né? Uhum, E isso aí salva uma vida, cara, porque eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já cheguei a fazer uma entrevista em que o cara me deu um teste, papel, caneta, e eu tive que escrever o teste no papel, cara, tipo prova de faculdade, sabe? Você escreveu o código no papel, assim, na questão, cara. Eu acho que isso rola horrível, ainda, cara. viu, cara?
Mas é uma... Sim. Eu acho que tem um perfil... Eu acho que quem faz isso tem um perfil mais acadêmico, tá? Uma galera que tem um perfil mais acadêmico, ele ainda... Eu acho que ainda tem gente que aplica teste no papel, sim, cara. Nossa, Tem. tristeza. Eu fiz um teste, sei lá, uns 3 anos atrás, numa consultoria dessas de... os caras fazem meio que eu até esqueci o termo, os caras são meio hunter, né, de developer. E aí... Headhunter? Exato, Headhunter, boa. Aí, você tá procurando emprego, cara? E aí os caras fizeram um teste realmente na mão, tinha perguntinhas com múltipla resposta e tal, enfim. Mas eu acho que é o que o Montoya falou mesmo, é mais uma galera que curte mais essa parte acadêmica e tal, de repente, né? Bom, então, aí, não sei, dependendo do que for, da empresa, tem um lance também do feedback, né, cara? Que eu acho que é um outro ponto... Pô, bom ponto, cara. Nossa, cara. Agora falou tudo, cara. Isso realmente... Então, esse é bem polêmico, né? Porque, assim, tem dois lados, né? Tem tanto feedback do cara que tá procurando, que, sei lá, participando de vários processos, pelo menos na minha visão, acho que você, como desenvolvedor, tem a obrigação de avisar que você não tá mais no processo para quem você tá fazendo, né, os testes, né? Mas também, eu acho que principalmente a empresa, né? Você fala, cara, não deu, a gente viu aqui, não rolou, obrigado, fica pra próxima. E, cara, como isso é difícil, né? Sim, muito, cara. Poucas Eu não empresas sei se o que eu vou falar agora é meio utópico ou não, mas eu já vi acontecer algumas coisas. Acho que até o Felipe teve uma experiência parecida com isso recentemente. Cara, você não passar e a pessoa fala assim, pô, você não passou porque, sei lá, você não é bom tecnicamente o suficiente, sabe? Você não consegue se comunicar, você, sabe, alguma coisa assim. Uhum. Não sei se isso é utópico ou não, mas isso é uma coisa que, pô, cara, pro cara que tá fazendo, participando do processo, sei lá, acho que é essencial, sabe? Mas nesse caso, onde eu trabalho, a gente é cobrado pra dar um feedback desse nível, cara. Sério? Inclusive tem um cara que fez entrevista com a gente lá faz umas 3, 4 semanas e todo dia eu tô recebendo uma chuchada do Scrum Master pra dar o feedback, eu acabo esquecendo, cara. Olha Desculpa, aí, Dá o feedback pro cara, velho. Desculpa aí, Davi. Então, mas eu acho que o Montoya pode dar contar mais sobre isso, né, Montoya? De repente falar sobre isso. Eu acho que melhorou, cara. Melhorou bastante, assim, ó, o processo nas empresas. Eu acho que antigamente, eu acho que tudo mudou, cara. Se a gente for falar do antes e agora, eu vou falar mais da minha experiência e da parte de front-end, mas às vezes também pode ser cargo, né? Tipo, antigamente você entrava num cargo menor, mas enfim, a minha experiência antiga eu achava que era bem mais simples os processos nas empresas, assim, você sei lá, conversava direto com um gestor e depois conversava com um cara técnico e acabou, tá dentro, sei lá, fazia alguma coisa num processo de RH ali e tal, e tá mais tranquilo. Hoje tem todo esse processo, assim, pô, o cara te manda teste no HackerRank ou no Codility pra você fazer, aí você faz, manda de volta, daí os caras, pô, legal, gostei, vou falar com você, aí você fala com um cara, aí ele fala, então, a semana que vem eu vou te passar um teste, daí você faz um teste, e esse teste é tipo um projeto, sei lá, tem muitas pessoas hoje pedindo um projeto pra você fazer, né? Pra ver o seu código. Daí você faz o projeto e aí depois responde. E aí depois você vai conversar com um cara técnico. E daí depois do técnico tem mais, sei lá, mais uma coisa tal. E beleza. E antigamente tinha muito esse problema também de, tipo, você fazer entrevista, a empresa meio que... Porque os passos eram menores, eu acho, antigamente. Sim, também acho. E daí meio que o cara já não gostou muito de você, ou se não tinha mais gente ali, daí o cara meio cagava pra você, assim. Você passava batido. E hoje eu acho que melhorou, cara. Eu acho que as empresas elas estão dando um feedback maior, só que eu acho que tem que partir da gente também, assim. As empresas que deram o melhor feedback pra mim foi a que eu pedi, entendeu? Então, se você tem esse problema, se você tá passando por isso e fala, pô, as empresas não me dão feedback, é ruim e tal, cara, vai lá e pede. Eu acho que é difícil, dificilmente a empresa vai ver o seu e-mail ou você pode
pode ligar, sei lá qual foi o seu contato por Skype, com a pessoa, dificilmente ela vai falar assim, pô, cara, não sei te dizer, tchau. Dificilmente vai acontecer isso. Um caso que aconteceu comigo foi ao contrário, assim, eu não passei num teste, eu fui falar com a pessoa, com a mulher que me deu o feedback, e ela falou assim, pô, legal que você... Eu acho que ela achou legal, assim, pô, legal que você quer saber o porquê você não passou. Aí ela falou assim, na verdade foi uma decisão meio duvidosa aqui do pessoal, eles estavam em dúvida, então, pô, se você acha que você é um candidato em potencial, vamos conversar. Então, isso foi até um ponto positivo, assim, então, se você achar que a empresa não te deu feedback hoje em dia e não foi bacana, ou te deu um feedback meio raso, vai lá e pergunta. A melhor coisa que você faz. E é bom você saber porque você vai e melhora naqueles pontos, sabe? Você meio que se cobra mais naqueles pontos. Faz todo sentido isso, cara. Eu acho que vai da gente também, né? Falou, pô, não me falaram por quê, o que eu preciso saber, né? Pô, será que eu tô tão mal assim, não adianta só a gente né? reclamar assim, a empresa é uma bosta, não deu feedback. Mas, pô, vai lá e pergunta então se ela não deu, sabe? Aí se a empresa realmente cagar pra você de novo, aí beleza. Aí era melhor nem ter trampado lá. Verdade. Mas uma coisa que dá... É que assim, a gente não tem ninguém aqui que é do outro lado, né? Pra defender o outro lado. Não, até tem o Zóia, né? Tem o Zóia aqui, cara. Mas uma coisa que... O que você quer que eu defenda? Não, que eu vou falar mal. Aí, tipo... Mas uma coisa que eu acho ruim, que aconteceu comigo também, é você receber um e-mailzinho padrão, cara. Isso eu acho ruim, cara. Fala assim, obrigado por participar no nosso processo. Você sabe que é padrão, tá ligado? Tá escrito ali, padrão, e-mail padrão. Copiei e colei pra você aqui. Só mudou o nome, né? Pô, posso responder essa? Posso falar essa? Pode. Eu acho, cara, que tipo assim, normalmente a pessoa que tá fazendo esse processo, pô, ela deve fazer, sei lá, mano, processo pra caralho, sabe? Muitos. Então imagina ela ter que, tipo, perder 10 minutos, se ela fizer, tipo, 10 vezes ao dia isso, 10 minutos pra responder um e-mail personalizado pra cada um, tipo, o tempo que ela não vai gastar fazendo isso, mas sendo que ela pode ir lá selecionar o template no sistema de CRM, RH, whatever, qualquer coisa e dar um send. Eu compreendo, cara. Eu compreendo. É a mesma coisa que a gente falar de um médico dar uma notícia ruim pra uma pessoa. Quantas vezes ele faz isso por dia? Daí ele tá num template ali já, mas de novo, tem aquela questão ética ali. Você tá lidando com um ser humano, tá não sei o quê. Então, não sei, eu entendo os dois lados. Só digo que eu fico chateado quando eu vejo que é um e-mail template, assim, dá um desânimo. Dá uma bad. Bate uma bad. Eu entendo o que você fala, ô Azamba, e eu já vivi isso também, né, cara, de passar por um processo seletivo que foi uma bosta, e eu tava num momento que era muito ruim, que era, tipo, recém-demitido, e o primeiro processo seletivo que eu fiz logo após foi o pior processo seletivo que eu tive na minha vida, assim, sabe? Eu só não falo o nome da empresa porque eu não quero difamar a rede nacional mundial. Mas onde eu trabalho hoje, por exemplo, a gente tem a premissa de, assim, todo mundo que pelo menos a gente chamou para entrevista, né, para entrevista técnica, a pessoa que aprovou, que reprovou, né, na verdade sempre que é na reprovação que a gente dá um feedback, a pessoa que reprova, ela escreve o porquê que ela reprovou, entendeu? E essa escrita vai direto pro cara que participou do processo. Então a gente tenta fazer uma forma um pouco mais humanizada, né? Bom, já que eu comecei a falar aqui, deixa eu só falar mais alguns aspectos do processo seletivo que a gente faz lá na Geek. Por exemplo, quando a gente está fazendo entrevista técnica com o candidato, por exemplo, não importa, assim, a gente tem duas entrevistas técnicas, né? Uma que a gente avalia algoritmo e uma outra que a gente avalia arquitetura. Na de algoritmo, o cara escreve no papel. Desculpa aí, pessoal, mas escreve no papel mesmo. Mas assim, a gente não tá pensando, a gente não tá cobrando sintaxe, a gente tá cobrando o algoritmo, né? E eu, por exemplo, eu faço a entrevista de arquitetura, né? Então, eu tive uma diretiva que veio da pessoa que fazia esse teste antes, que ele chegou para mim e falou o seguinte: cara, não importa o quão ruim o cara é, chega, se for possível, se você tiver que pegar na mão do cara e chegar com ele até o resultado final, mesmo que você faça tudo, chega, cara, porque o
o cara tem que chegar no resultado e o cara tem que ter a sensação de que que ele vai sair com uma experiência de lá, entendeu? Então a gente meio que tenta fazer que seja uma troca, né? Se, por exemplo, o cara não vai sair com emprego na mão, pelo menos vai sair com uma experiência, né? Enriquecedora pro lado dele, e a gente tenta fazer o máximo possível para que ele tenha essa experiência. Questão do feedback também, eles levam de uma maneira bem crítica lá, né? E quando eu falo que o pessoal pega no meu pé mesmo, porque eles acham muito ruim demorar muito tempo pro cara receber um feedback do porquê que ele não conseguiu, entendeu? E isso eu acho também bastante importante, né? Teve entrevista que o candidato não sabia nem onde estava a mão direita dele, cara. Então a gente vai com a mão, a gente vai pegando a mão e vai mostrando pro cara, ó, mas aqui, assim, assado. Eu costumo dar um problema pra pessoa, e se eu vejo que ela tá indo pro caminho errado, eu começo a pensar num caso de uso que evidencia aquele problema, né? Aí eu já corto o cara e falo assim, mas deixa eu entender, se você fizesse assim, como é que seria? Aí o cara vai assim, putz, é verdade, tem um furo aqui, né? Ah, e como é que você resolveria? Aí, sabe? Então, a gente já faz uma experiência lá. Foi bem legal, porque quando eu fiz esse processo seletivo lá, eu cheguei pro Panda, que trabalha lá, e na hora que ele tava fazendo a entrevista comigo, eu tava fazendo entrevista de code, né? E eu cara, não sou um exímio cara em algoritmo, né? Eu me sinto mais confortável na arquitetura do que no algoritmo, né? Então, ele me passou um problema, eu travei 2, 3, 4 vezes, e cada vez que eu travava, ele me ajudava, né? E aí foi até engraçado que eu soltei uma piadinha pra ele na entrevista, falei assim, na boa, você tá querendo me contratar, né? Ele, por quê? Falei, pô, toda vez que eu tô travando aqui, você tá me ajudando? Ele falou, não, a gente tá pareando. E aí na hora eu falei, ah, tá certo então. Mas depois que eu entrei, né, eu vi que eles têm isso como cultura, né? Assim, pegar na mão do cara, se for possível, entendeu? E a gente faz a entrevista lá, a gente faz no esquema de pair, entendeu? Então a gente fala assim, ó, cara, imagina que a gente vai fazer isso aqui junto, e só que você tem mais conhecimento de arquitetura que eu, então você vai falando e eu vou, e como se você estivesse me explicando como é que a gente vai fazer isso aqui. E aí, se eu tiver alguma dúvida, eu vou te perguntando, sabe? E isso é legal porque transforma um pouco a dinâmica, né? Então, talvez não fique uma coisa de candidato e entrevistador, sabe? Então a gente fica no mesmo nível, entendeu? Tentando resolver um problema juntos, né? É lógico que a gente vai afrouxando ou segurando a rédea de acordo com o conhecimento que tá do outro lado, né? Se o cara conhece muito, teve um cara que entrou agora há pouco que toda vez que a gente ia dar o cara é de back, né? O cara segurou na sua mão, né? É praticamente isso. O cara pegou mais na nossa mão do que a gente na mão dele. E aí, legal que quando a gente ia falar alguma coisa pro cara, de tentar trazer algum problema, o cara já falou, mas se acontecer isso aqui, tem isso, isso e isso, sabe? Então o cara foi tão bom que a gente falou, mano, que é esse cara, a gente trouxe pro cara. Então, assim, o processo seletivo lá onde eu trabalho é assim, você recebe um e-mail, né? E aí, você aceitando fazer o processo seletivo, porque a gente tá no processo de hunt agora, né? Você faz uma entrevista de phone screen que tem algumas perguntas que são feitas pra você, e aí se você acerta alguma coisa... cara? O que é isso? É uma entrevista que geralmente é feita por alguém que não é técnico, que eles têm algumas perguntinhas no papel lá pra fazer pra você, e na verdade essa entrevista é mais pra avaliar o fit, né? Se você tem fit com a empresa, de cultura, né? E aí, geralmente quem faz isso ou é o Scrum Master ou alguém de RH, e aí eles fazem umas perguntas de fit, e depois ele faz algumas perguntas técnicas bem boas, só pra saber se você é pra aquela vaga mesmo ou não, né? Mas é presencial isso ou é remoto? Não, remoto. Tá. E aí, a segunda parte é uma entrevista técnica e é presencial, mas a gente já fez remoto. Tinha um cara que ele era do Rio Grande do Sul, e aí a gente fez remoto mesmo, porque aí via Skype, então a gente ligou a câmera no Skype apontando para a parede lá a gente consegue escrever, então a gente passava o problema na parede mesmo, ele ia falando e a gente ia fazendo tudo na parede. E a segunda entrevista técnica, que tem essas entrevistas que eu falei para vocês, se o cara passa, a gente traz ele para viver um dia dentro da empresa, né, que a gente chama de dia de princesa lá, que é tipo assim... Cara. Mas assim... Tem netinho, mano? Se não tiver netinho...
Mas é legal, cara, porque assim, a gente mostra o que é a empresa, quais são os perrengues que ele vai ter. Tipo, é como se a gente tirasse todas as roupas, as vestes da empresa e mostrasse a empresa nua pro cara, entendeu? E aí, vai pegar ou não vai? Entendeu? É meio que nesse tipo, assim, sabe? Então, e a gente passa um problema real pro cara, a gente faz perto com o cara o dia inteiro e a gente almoça com o cara. E é bem legal, assim, porque o cara vive uma experiência de um dia de trabalho mesmo, né? E aí, geralmente, ele faz alguma coisa pra gente que a gente ganha dinheiro em cima dele. Tô brincando. Faz um projeto aqui, aí o cara termina e vai pra produção. 2014, né? Foi o ano que eu saí da FBIS e foi uma época que tava meio. O mercado das agências tava um pouco complicado e teve corte lá, acabei saindo, né? Então eu fiquei tipo, bem na época da Copa do Mundo. Tudo bem que eu tava cheio de grana porque eu tava trabalhando 200 anos lá, né? Mas tinha uma porrada de coisa pra pagar e eu fiquei meio que desesperado, né? Então, pra procurar emprego é um pouco diferente, né? Quando você tá empregado ou tá trabalhando. Por isso que eu falo pra todo mundo que a melhor forma de você procurar emprego é quando você tá empregado, né? Porque quando você tá desempregado, cara, Sim. você aceita qualquer coisa, cara. Exatamente, a primeira dica aí Esse é o Montanha sempre falou isso, velho. Cara, é assim, é a mudança de estado de espírito, cara, você muda. Porque assim, a gente tem que ter a noção de que uma entrevista de emprego é duas vias, entendeu? Tipo, é a empresa querendo você e você querendo a empresa. Quando você tá desempregado, parece que é você querendo a empresa e acabou, mano, sabe? Tipo, você muda o estado de espírito, assim, cara. É muito ruim você fazer uma entrevista estando desempregado. Você fazendo ela empregado, uma que você vai ficar muito mais confortável de falar até as verdades que você quer falar, assim, de tipo, cara, eu quero vir pra cá, por exemplo, porque, sei lá, aqui usa essa tecnologia que eu quero aprender e só, não é por mais nada. Você quer sair do seu emprego por quê? Por nada, lá é legal. Eu já falei várias vezes isso na entrevista. Falei assim, cara, na verdade eu não quero sair, quem me procurou foi você, entendeu? Grosso, e aí você show me what do you want, cara. Exato. Muda um pouco as cartas, né, cara? Muda um pouco as cartas, cara. E muda não só, como eu falei, muda não só fisicamente ali, né, mas muda, cara, psicologicamente muito, assim, cara, na sua mente. É uma pressão que você deixa de ter nas suas costas, né? Porque, por exemplo, nesse caso aí, por exemplo, era um panorama diferente, né? Se eu for ver os panoramas, né? Quando eu era júnior, a entrevista era muito mais parecida com essa que o Eduardo falou, né? Nesse momento aí, 2014, que eu tava desempregado e era sênior, né? Então é uma outra pegada, porque você tem que achar alguma empresa que tá disposta a pagar o que você ganhava para você continuar mantendo seu padrão de vida, né? E você tem que mostrar pro cara que você é bom o suficiente pro cara te querer. E eu tava num momento que eu saí de uma agência e queria trabalhar com produto, né? Então, no espaço de 3 meses, eu cheguei a fazer 21 entrevistas, né? Então foi muita empresa que eu acabei conhecendo. E foi uma experiência enriquecedora, porque assim, as primeiras 10 entrevistas foi meio que no modo desespero, né? Porque eu tava querendo arranjar alguma coisa. As últimas 11, eu já tava trabalhando na Telefônica, então eu tava mais sossegado, né? Então, essas primeiras, então, era toda empresa que eu queria, não me queria porque não tinha trabalhado com produto, eu trabalhava em agência. Então, tem um problema aí, por exemplo, para quem é de front-end, para conseguir... se o cara sempre trabalhou em agência, infelizmente existe um preconceito com as empresas de produto, com o profissional, principalmente front-end, não sei back-end, com o profissional de agência, né? Porque a pegada quando você está trabalhando numa agência é uma pegada mais visual e a pegada quando você está trabalhando com produto é uma pegada mais como um todo, né? Então você está trabalhando com JavaScript, com CSS, é um produto que vai perdurar mais tempo, né? Então você tem que trabalhar com código, com manutenibilidade, com teste, e tem muita, e assim, você tem que conhecer de produto também, que às vezes, dependendo do tamanho da empresa, a empresa é muito pequena, é uma startup, você precisa ajudar nas decisões de produto junto com o designer, os papéis mesmo que se mesclam com as habilidades da pessoa. Então, é um ambiente meio complexo, assim, né? Quando você vai trabalhar com produto, principalmente em agência. Nessa primeira parte minha aí, que eu tava trabalhando, que eu tava procurando emprego, foi um desespero, né? Porque todo mundo todas as empresas que eu fui procurar
emprego, que era de produto, os caras não me queriam, né, cara? Infelizmente foi assim. Antes, até eu entrar na Geek, né, cara? Depois que eu entrei na Geek, que o pessoal viu que eu tava trabalhando lá, aí foi o inverso, né? Aí as empresas começaram a me assediar. Mas essa primeira parte aí, cara, eu tive N tipos diferentes de entrevista, né? Desde uma que foi, nossa, ridícula, cara. O cara chegou pra mim e falou assim: e aí, mas por que você quer trabalhar aqui com a gente? Porque aqui é pegada, velho. Não sei, você trabalha em agência, eu não sei se você vai aguentar trabalhar com a gente. Nossa. E aí, tipo, o cara me chamou 3 caras de back-end pra fazer entrevista comigo junto com ele, mas não foi uma entrevista, foi uma sabatina, né? E aí depois o cara me sentou do lado do front-end que tava começando lá e falou: ó, senta aí com o cara, vê se você aguenta aí. E o cara explicando o trabalho pra mim, né? Aí quando terminou, e aí o cara chegou pra mim e falou Vê assim: se você aguenta, é fogo, cara. cara. Quando você tá do outro lado da grade, cara, é meio complicado, viu, cara? Os caras pisam mesmo. Assim, algumas, né? Não são todas. Eu tive uma ou duas experiências assim, né? E aí o cara chegou pra mim depois, e o cara era CTO, né, cara? E o cara chegou, e não é um nível que você espera de conversação com o CTO, né? E aí quando acabou o processo, ele chegou pra mim e falou assim: e aí, topou? Eu sei que você acha que você aguenta? Eu falei: cara, não é nada diferente do que eu sempre trabalhei, é só um framework diferente. Ele falou: ah, tá bom, beleza, qualquer coisa a gente liga e se eu não te ligar, você me lembra. Que isso, cara? Nossa, cara. velho. Que isso? Sim. Eu virei as costas e fui embora, cara. E mais engraçado que no final do ano passado eu recebi um contato da menina do RH deles, me oferecendo a vaga, né? E aí eu preferi ignorar do que arranjar um inimigo declarado, assim, sabe? Nossa, mas Porque bem bizarro. o cara tá lá ainda. E eu tive N outros tipos de entrevistas, né? Entrevista, por exemplo, que eu tive na Telefônica para entrar lá foi diferente, né? O cara me fez um teste de lógica lá, mas lógica mesmo, sabe? Tipo, qual que é o nome daqueles cruzadinha que você faz? Coquetel, né? Coquetel, nossa senhora. Então, tipo, tinha umas coisas de lógica tipo coquetel, né? Aí ele me fez algumas perguntas. Me lembro até que foi uma pergunta que ele me fez, foi tipo: se você achasse um ovo de dinossauro, o que você faria com ele? Que isso, cara? Como assim? É o jeito que eles acharam de tentar ver se eu tinha fit com a empresa, né? Entendi. Ou de ver se você não era um maluco, né? Não sei, vai que tem alguma Não, tenho coisa. vários, Ou tinha um troll no RH lá. Reza a lenda que no Medicina eles perguntavam se alguém chegar com um pote de gelatina aqui na sua frente, o que você faz, sabe? Era uma teoria de um cara que trabalhou lá um tempo, de que, sei lá, se o cara falou: beleza, eu pego e como ela, tá ligado? Beleza, o cara é normal. Aí se o cara falasse qualquer outra coisa diferente, porque o que você faz com a gelatina além de comer, né? Essa era a teoria, sabe? Mas, cara, é bizarro, né? Mas eu já fiz a entrevista a Maria Gabriela, hein? Como assim? Já, mano. Fui fazer uma entrevista numa na verdade era uma empresa que tinha uma incubadora lá dentro, tinha uns 2, 3 produtos de startup lá, e eu fui pra participar de um processo pra participar de uma startup lá. E foi uma entrevista normal, né? Um cara mais de RH sentou, perguntou algumas coisas, depois um cara técnico e tal, e esse mesmo cara técnico, no final ele falou assim: cara, só faltou ele falar assim: bate bola, jogo rápido, não sei o quê, e começou a falar assim, sei lá, Windows ou Mac? Deu Mac. Deu o cara, PS4 ou Xbox? Deu caralho, mano. Dele, Xbox, ele, iPhone ou Android? Meu Deus, Deu, cara. caralho, o que é isso? Aí teve uma hora que ele perguntou, Game of Thrones ou Breaking Bad? Deu, caralho, mano. Travou agora. Game of Bad. Mano. Mas juro pra você, velho, teve isso, assim. Rolou essas perguntas de série, celular, sistema operacional e jogo rápido, um ou outro, assim. O cara começou a perguntar um monte de coisa, cara. Foi bizarro, Meu assim. Deus, mano. Nossa, velho. Eu passei, cara. Olha aí. Colocou tudo Apple ou HBO, né? Aí você passa. Exatamente. Modinha, né, cara? Modinha é fácil. Bom, mas vamos falar de mais coisas práticas agora. Vamos dar algumas dicas, cara. Algumas dicas práticas, assim, das pessoas. Então, uma dica a gente já deu, que é procure emprego e empregado, certo? É uma coisa que a pessoa tem que ter. Outra coisa que eu acho que mudou bastante, e as pessoas
tem que prestar mais atenção nisso, é uma coisa que as empresas têm usado muito, é o LinkedIn, cara. É uma coisa que antigamente ninguém dava muita moral pro LinkedIn, e hoje eu acho que é essencial a pessoa ter um LinkedIn atualizado, bonitinho e, diria mais, internacional ali. Posso dar uma testemunha? Pode? Fala aí. Olha só, janeiro de 2014, eu falei, vou colocar essa bodega em... janeiro de 2015. Vou colocar essa bodega em inglês. Coloquei essa bodega em inglês. Cara, assim, 2014 eu tive 21 entrevistas porque eu corri atrás. 2015 agora, eu conversei com umas 15 empresas que chegaram até mim, né? Mas aí foi no espaço de um ano. Chegaram até mim, dentre elas 6 empresas de fora. Então, e aí eu não sei o porquê, né? Eu não sei se é porque eu sou bom de guidim, ou se porque tá em inglês, ou porque eu tô trabalhando lá na Geek, né? Porque, sei lá, reza a lenda que o pessoal de lá é sediado. Ou todas as alternativas, né? Você também. Todas as alternativas anteriores. É muito improvável, é muito improvável. E, se bem que o meu LinkedIn tá em inglês macarrônico, né? Mas tá lá, cara. Eu fiz do meu jeito, o meu colega olhou e falou, cara, tá cheio de erro, mas, cara, tá chamando atenção, sabe? As pessoas estão entrando em contato. As pessoas conseguem ler, né? Fala aí, é melhor... Mas até eu falei isso com o Montanha, né, Montanha? A gente tava nessa também, falei, cara, a gente precisa colocar em inglês o perfil, cara. Atualizar as informações, isso é imprescindível mesmo, cara. Mas é muito do que vocês falaram no cast sobre inglês, né, cara? Quando você coloca, você se põe assim, eu sei inglês, mesmo que você não saiba 100% inglês, é aquele negócio do fake it until you became it, né? Depois eu acho até legal colocar na publicação o link para essa palestra, que é sensacional, me ajudou bastante, principalmente no meu processo seletivo da empresa que eu vou trabalhar agora a partir do mês que vem, que foi sensacional. Então, quando você, voltando à citação do cast anterior, quando você coloca o inglês na sua vida, cara, automaticamente você deixa de ser um cidadão brasileiro, você vira um cidadão do mundo. Ainda mais a gente que é de tecnologia, cara, o nosso jeito de trabalhar é igual no mundo inteiro. Então, cara, não importa, cara. Você pode vir um cara da Nicarágua, pode te chamar, se você tiver a fim de ir, você consegue trabalhar lá, né? Então, eu acho isso é bem legal. Eu sempre tive o sonho do meu trabalho me propiciar conhecer o mundo, né? E eu acho que o inglês é primordial para isso. Eu vou colocar esse link na descrição que o Zóio falou. É um vídeo do TED. Ele fala sobre linguagem corporal, é uma coisa bem importante. E um dos tópicos que a pessoa aborda na palestra é sobre entrevistas de emprego. Então, como você se comportar. Então, a gente não tem essa ideia, né? A gente não para pra pensar o quão importante é você estar espiritualmente bem, né? Psicologicamente bem na hora da entrevista, e você ir com uma outra linguagem corporal, né? Com, sei lá, você ir com o peito aberto e falar, pô, eu vou fazer isso, eu sei fazer isso aqui que eu tô propondo. Enfim, é bem legal o vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição. O Zóio falou que usou aí pras entrevistas dele, eu usei pra algumas também, e é sensacional, assim, não é... A gente é um podcast de desenvolvimento, mas é o que a gente falou, cara, vá preparado pras entrevistas, assim, faça entrevistas enquanto você tá empregado, porque isso é uma das melhores coisas, você vai relaxado, vai tranquilo, e você só vai pegar confiança e descobrir como as empresas, como o mercado está fazendo as entrevistas. Então, eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu tô de boa, eu não quero sair daqui agora, então não vou lá fazer aquela entrevista. Vai e faz, cara. Mesmo que você não queira sair, sabe? É uma oportunidade que aparece, vai lá, faz, vê como tá o mercado, vê o que tá pedindo, porque senão pode acontecer, sei lá, talvez o que aconteceu com o Zóio e até o que aconteceu comigo, assim, de ficar fora do mercado muito tempo, assim, sem fazer entrevista, assim, e daí se deparar com um mercado totalmente diferente, assim. A gente tava conversando esses dias num grupo no Telegram, e eu falei assim, cara, AngularJS é o novo jQuery, cara. E deve fazer um tempo que é assim, só que eu só descobri agora. E antigamente, todas as vagas, né, qualquer vaga de front tinha lá jQuery, né? Mesmo se não usasse jQuery na empresa, tinha lá jQuery. Você precisa saber jQuery, tá aqui na vaga. E hoje é o Angular, assim, que eu vejo, assim. Em várias vagas medianas, assim,
tá escrito lá Angular. É tipo, até jQuery às vezes não tem mais, assim, tá lá, Angular. Então é uma maneira boa de você ver como tá o mercado, mesmo se você não tá pensando em sair da sua empresa atual, da sua posição atual, vá ver como tá o mercado. É a melhor forma de você descobrir. Uma outra dica que eu acho que é bem valiosa para se dar aí é quando você for conversar com uma empresa, assim, independente se você quer ou não a vaga, mostre interesse pela empresa. Pesquise um pouco sobre a empresa antes da entrevista. Exatamente. Tire dúvidas, esclareça suas dúvidas na entrevista, entendeu? Tente entender o que motivou aquele cara a criar aquela empresa e quais são os pontos fortes e o fraco dela. Discuta sobre eles, né? Porque isso mostra interesse. A pessoa vai te contratar, às vezes, por exemplo, porque você tem um perfil empreendedor, às vezes, entendeu? Uhum. E isso você mostra através dos seus questionamentos, assim, com relação à empresa do cara. O cara não vai querer colocar do lado dele um fazedor de coisas. Ele vai querer colocar do lado dele um cara que é empreendedor. Vou dar uma dica pra vocês, hein? Nessa empresa que eu vou entrar agora, o cara chegou pra mim e falou assim, o CTO, que era sócio da empresa. Ele chegou pra mim e falou assim, por que eu tenho que te contratar, né? Eu cheguei pra ele e respondi, mano, foi o all-in que eu dei ali, né? Não, all-in, cara, porque antes, assim, eu só descobri que foi Epic Win depois que eu falei, né, cara? Porque antes de ter falado, foi all-in. Eu cheguei pro cara e falei assim, ó, se você tá procurando um desenvolvedor que faça as coisas pra você sem erro e sem perguntar, eu não sou esse cara. Agora, se você quer um cara que questione as coisas, que faça bem feito, que inspire os seus colegas a ser melhor e que não seja só um empregado, mas também seja como é que fala? Eu falei partner na hora, né? Como é que é partner? Esqueci. Agora eu tô sabendo. Parceiro, né? Um parceiro que não seja só um empregado, mas que seja um parceiro, aí você pode me contratar. Imagina você pensar isso tudo, e ainda mais com o meu inglês macarrônico, tem que falar com um cara que é alemão, né? Então. Agora fala em inglês. Não vou falar, né? Não sai nada, cara. Meu inglês na cabeça é britânico, mas na boca é jamaicano, velho. Eu acho que depois que você falou isso, desceu a musiquinha, né? Tandalfa, né? Não, mas o cara, como um bom alemão, ele só falou bom saber disso. E continuou, Entendi. sabe? Bom saber disso, vamos tomar uma cerveja. Cara, outra coisa legal que aconteceu comigo e que eu não tava esperando, assim, é que eu tava no meio da minha entrevista também e a pessoa me perguntou se eu tinha um projeto que eu participava, um projeto legal, um projeto open source e tal, e isso eu nunca parei pra imaginar que eu ia receber esse tipo de pergunta, assim. E o Dev na Estrada é um projeto open source, né, entre aspas, assim, mas ele é um projeto aberto no GitHub lá, qualquer um pode ver o código, mexer, sugerir melhorias e tal. E eu falei, caramba, cara, né? Foda, assim. Então, eu acho que isso é uma dica também para as pessoas, né? Acho que o GitHub é a nossa rede social do Dev, né? Acho que tem muita gente que faz o portfólio, o GitHub, então eu acho que são duas coisas. Você tem que ter um portfólio. Eu acho que isso tem. Eu não sei se back-end se porta muito assim, mas front-end geralmente a gente tem um portfólio. Se não tem, use o GitHub com a sua maior força, assim. Coloca as coisas boas que você tem lá, faça seus estudos lá dentro, colabore com projetos, né, open source, sei lá, você curte Angular pra caramba, sei lá, você curte React pra caramba, pô, vai lá no React, vê que os caras estão fazendo de novo, colabore com o projeto dos caras lá também, participe de projetos com seus amigos, né, crie produto do zero, vê como que é legal criar um produto, então acho que tenha coisa pra mostrar, né, nossa profissão, ela é muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? A gente falou bastante de entrevista, de você falar e não sei o que e tal, mas uma coisa que pesa muito é esse, cara, me mostra aí o que você sabe fazer, sabe? Show me the code, né, mano? Exato. Aí você mencionou o lance do back-end, cara, isso é 100% verdade pra back-end também, cara. Você ter uma conta no GitHub lá, sabe? Você ter seus projetos, mano, pra, tipo, ter... Não precisa ser nada... Às vezes a gente tem essa visão, né? Puta, eu não tenho nenhum... Tipo, você vê o perfil de caras que tem projetos
fodíssimos, com coisas complexas. Não, cara, você não precisa disso, entendeu? Você pode ter aquele seu projeto que você faz, você usa de estudo no seu tempo livre, Exato. mas que mostra ali, tipo, um pouco do... no fim das contas, o cara quer saber o seu estilo de código, se você consegue organizar suas ideias do código, sabe? Tecnologia, e se você fez isso ou aquilo, acaba não sendo um grande diferencial, a menos que seja, sei lá, desenvolvedor do Symfony, aí pode ser que a coisa seja diferente. Mas... use seu tempo livre, o seu tempo de estudo para criar projetos, assim. Isso é bem bacana. Você, sei lá, quando você tá empregado, você tá numa empresa, você não vai conseguir usar todas as coisas na sua empresa. Então, vamos supor, Ramon tá empregado, ele usa PHP na empresa dele. Mas, sei lá, ele tá afim de aprender Python. Elixir. Tá afim de aprender Python. Cara, faz um projeto em Python. Pega um amigo aí e fala, pô, você aí que sei lá, bom de front, ou também quer aprender Python junto comigo, vamos fazer esse projetinho aqui, ó, vamos fazer esse produtinho. Cara, faz esse produtinho pequeno, usa ele como estudo e, cara, publique ele, cara. Não guarda pra você, não guarda na meia. Exatamente. Mostre pro mundo aí. E acho que uma outra dica também use os sites a seu favor. Então a gente falou do LinkedIn, use ele ao seu favor, cara. LinkedIn é uma rede social de trabalho, use para isso. Não use o LinkedIn pra ficar falando o que você fez hoje. Nem me coloca apelido naquela merda, pelo amor de Deus, cara. Não eu digo mais. Pelo amor de Deus. Eu digo mais. Cara, foto é bizarra. Não é foto na balada que você vai botar lá. Pior que a minha foto lá é bizarra, hein, cara. Olha, melhor aí, cara. Cara, eu uso o Twitter pra seguir pessoas que eu gosto no sentido de trabalho também. Eu uso o Twitter pra trabalho, entre aspas, assim, mas eu uso ele, sei lá, se eu gosto de alguém, se eu gosto de algum jogo de videogame, eu não vou usar o Twitter pra isso, eu uso ele mais pra parte de trabalho. Cara, sites que a gente falou como Codility, HackerRank, entrem nesses caras. Se você tem dificuldade com algoritmos ou quer treinar esse tipo de coisa, entre lá tem tutoriais pra você fazer. Tem sites aqui que eu vou passar pra vocês depois que tem challenge de algoritmo, assim, para você fazer em várias linguagens e ver quem tem uma pontuação mundial e tal. Então tem várias coisas que dá para fazer. Sites de contratação, o que vocês indicam aí? Eu conheço Trampos, que é um lugar legal. A PInfo falam bastante. A PInfo vocês usam ainda? Qual? Eu consegui o trampo na Telefônica por lá. Pela PInfo, né? Tá. A PInfo é tipo Record por lá, cara. Então, a PInfo é meio que milenar, assim. Eu não entrei nele, nunca mais entrei nele, mas ele deve estar com a mesma cara, deve ser. Cara, eu tô bem por fora dessa parada, mas assim, o que eu tenho visto, geralmente, a galera tá usando fortemente o LinkedIn pra isso também, cara. Também. Tipo, muita vaga lá. Você dá um apply lá, direto na vaga, né? Direto na vaga, tem o Stack Overflow Careers lá, que tem trampo remoto aí, se você quiser se aventurar. Inclusive, os caras estão investindo numa plataforma bacana lá, cara. Eu vi esses dias lá, os caras estão... Vai ter coisa lá, sabe? Cada vez tá tendo mais vaga aparecendo por lá. E, pô, cara, que eu lembro... Tem o que a gente entrou, acho que você fez pelo contratado também, não foi? Tem um contratado. Eu ia falar isso. Então, cara, eu achei muito massa a ferramenta. Embora, assim, já tinha essas ideias lá fora, mas um brasileiro fazendo, né? Achei legal isso também, porque além de você ter um controle ali de ofertas, que as empresas fazem ofertas pra você, né? O sistema do contratado lá, eu tô fazendo jabá pros caras, né? Mas pagar nós. Pagar nós. Mas foi bom, assim, a ferramenta, né? Porque você coloca o seu perfil, eles meio que fazem uma pré-seleção, depois fazem, tipo, um leilão, as empresas oferecem pra você a proposta, na verdade, né? E aí você aceita falar com elas ou não e dá andamento. E tem um bônus, né? Tipo, no final lá que você ganha. Porque eu acho que é igual aquele Landing Jobs, né? Que é estrangeiro também. O Landing Jobs é assim, o Hire.com, acho que é esse também. E aqui no Brasil você tem o contratado e o Geek Hunt, né? O legal do contratado, eu participei dos dois lados, né? Antes de entrar na Geek, eu entrei pela contratado, e depois que eu tava lá dentro, a gente fica selecionando pessoas por lá, né? O legal é que pelo lado da empresa você tem um perfil já totalmente filtrado, e a gente vê a entrevista que eles fazem com os candidatos, a gente tem o resultado do teste, então a gente tem muita coisa que a gente faria, que a gente ia ter um trabalhão para fazer
fazer e a gente não tem porque o cara já dá isso pronto pra gente, né? E do outro lado, cara, é bom pro candidato porque, eu acho que foi pela primeira vez, assim, na minha carreira, agora, depois disso aconteceu outras vezes, mas foi a primeira vez que eu fui colocado num pedestal, assim, sabe? Olha, esse aqui é o nosso desenvolvedor nível 35, ele tem 250 XP de tal coisa e não sei o que, não sei o que lá. Aí os caras falam assim, nossa, eu quero você. Aí vem conversar comigo. Não, vem conversar comigo. Não, eu te dou mais. Não, eu te dou mais. Isso é bem legal, assim, sabe? E pensando que no começo, assim, né, quando eu fui procurar emprego, nessa época, eu tava sendo meio que escorraçado em algumas entrevistas e no final de tudo, as empresas estavam brigando pra ficar comigo. É bem legal, né, cara? Tipo, e eles vendem os candidatos que eles fizeram seleção de uma forma, tipo assim, cara, a gente fez o filtro do filtro do filtro. Esse aqui é a nata da nata dos desenvolvedores, cara. Você quer pica, isso é pica. Cara, é legal isso. Mesmo que você não seja tanto assim, né, cara? Mas é bom porque você é tratado de uma outra forma, né? Você é apresentado ao assédio, né? E isso é bem legal. Faz bem pro nosso ego como programador, né? Acho que um outro aí também, eu não sei se tiverem mais, mas talvez para finalizar essas dicas aí de sites, tem o Glassdoor, não sei se vocês já viram. Já. Glassdoor / Love Mondays. Cara, Love Mondays é nacional. Então, exatamente. E cara, é bem legal a ferramenta também. Você faz review, né, das empresas que você passou, e aí também você já consegue ver os reviews de outras pessoas ali antes de aplicar para uma vaga, né? Isso, você consegue ver os salários também, cara. Você consegue ver a média salarial da empresa. Você consegue ver tudo, né? É muito massa isso. Eu acho é bom para você fazer uma pesquisa, às vezes, antes de aplicar para uma empresa e ver o que a galera tá falando. Lógico que sempre tem uma galera que sai meio brava, meio chateada da empresa e acaba falando coisas ali. Lá, né? Exatamente. Mas você consegue... desculpa, cara. Não, manda aí. Só pra comentar também, se você, sei lá, depende de quem curte um remoto e tá manjando do inglês, tem o remoteok.io. Vocês tem trampos remotos no mundo todo. Nossa, é bom, não sabia. Aí, nessa linha, tem o Unreal.com, tem o Hire.com e... Bom, eu vou tentar separar aqui os links e passar para vocês, assim, para colocar na postagem. Mas tem bastante empresas para você, assim, para você trabalhar remoto, né? Ou para você ir trabalhar local no exterior. Hoje tem bastante ferramentas, assim. Tem as clássicas também, né? Que tem, sei lá, Cato, Vagas, que são ferramentas, eu digo clássicas, assim, porque elas abordam muitas áreas. E essas ferramentas que a gente comentou, como, sei lá, o Trampos, Contratado, você consegue... Elas são mais direcionadas, não que tenha só isso, mas elas são mais direcionadas para a área de tecnologia. Se eu não me engano, o Contratado é só de tecnologia, Trampos não. É só tecnologia. Mas você vê que eles têm a essência deles é tecnologia. Então, tem umas vagas, não sei se melhores, mas as empresas que estão, né, uma tendência melhor aí, eles procuram essas ferramentas mais novas aqui. Pra ser sincero, as empresas que o core dela é tecnologia, elas não vão ter... Você não vai ver a vaga dela na Cato, né, cara? Tem isso também. Isso é assim, verdade. Algumas têm, assim, empresas grandes devem estar dentro da Cato, assim, nos lugares assim. Eu acho que é válido. Azuis grandes também estão na Cato. eu acho que é válido, mas essas outras são mais certeiros para nossa área. Acho bem legal. Cara, a gente tem muita opção hoje, né? Antes era o API Info zoadão lá na internet, né, cara? Hoje já tem um monte de ferramenta, né, cara? Eu acho que uma dica bem essencial para vocês que quando for fazer uma entrevista, assim, se você vai para uma entrevista de emprego onde a motivação é só a grana, cara, das duas uma, ou você não vai, ou você omite isso, porque isso é um queima-filme danado, cara. Porque o cara, se você vai para o cara só por conta da grana, o cara vai falar assim, bom, quando ele receber algo maior, ele vai sair daqui. Então, tente achar alguma coisa na empresa que te pegue, que faça você querer estar lá, e aí tenta usar isso na hora que o cara for fazer a famosa pergunta, porque eu tenho que te contratar. Boa. E, cara, uma coisa acho que vale a pena comentar, assim, acho que só pra fechar aí,
Cara, posso estar caindo no erro de ser um mega clichê, mas, pô, mano, seja 100% você, sabe? Não fica querendo ser igual aquele cara que você viu, aquele cara que você conhece, aquele amigo seu que fez isso, aquele cara que você conhece que falou tal coisa, sabe? Mano, seja você mesmo, sabe? Pô, se o cara te perguntar uma parada, mano, e você não souber, pô, fala pro cara, fala assim, pô, ainda não tenho esse conhecimento, sabe? Mas posso trabalhar, ou pô, já vi alguma coisa, mas ainda não tenho conhecimento, porque a pior coisa que pode acontecer, cara, numa entrevista, eu acho que é o cara te perguntar se você sabe alguma coisa, você falar que sabe e depois o cara acabar descobrindo que, pô, você não foi totalmente honesto, sabe? Eu acho que isso daí é outro queima-filme também absurdo. Cara, eu Verdade. ia falar justamente isso. Seja honesto, sabe? Abra o jogo, não sei fazer isso, não sei mexer com isso, nunca mexi. Seja honesto, cara, porque falar que faz, depois, sei lá, vai fazer um teste que usa aquilo, aí você vai mal, queima-filme também, sabe? É péssimo isso. Exatamente. E lembre que, cara, o mercado de TI é um mercado pequeno, assim, sabe? Pequeno, Sim. eu digo que você vai cruzar com as pessoas de novo, assim. Você vai ver que é um mercado bem... Você vai trabalhar com os caras hoje e amanhã pode ser que você trabalhe com os mesmos caras de novo, assim. Então, seja honesto, seja você mesmo, que a tendência é só você se dar bem. Exato. Demorou? Então valeu, Isso aí. pessoal. Obrigado por Obrigado. terem aceitado aí participar desse cast e até o próximo cast. Falou. Falou, galera.